para proferir a palestra Filiação Partidária e Risco de Corrupção de Servidores Públicos Federais, fará uso da palavra o senhor Ricardo Silva Carvalho, da Controladoria Geral da União. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na CGU, na DIE. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aqui a todos os organizadores, agradecer a presença de todos aqui que vieram prestigiar o evento. A gente está aqui para falar sobre um trabalho de avaliação de risco de corrupção, especificamente com dados de filiação partidária. Então, esse aqui é um trabalho piloto que acabou se desenvolvendo e utilizando mais dados, né, em análises seguintes. Então, eu vou introduzir um pouco sobre o nosso trabalho aí. Bem, o roteiro que a gente vai seguir é basicamente uma introdução, né, falar alguns conceitos importantes para o entendimento do trabalho, alguns objetivos, o entendimento do negócio, né, contextualizar o trabalho feito, o entendimento dos dados, quais bases de dados a gente utilizou, de que maneira, a preparação desses dados, né, quais tratamentos a gente fez, a modelagem em si, né, a construção de modelos, a aprendizagem de máquina, e a avaliação desses modelos, né, de modo a obter um modelo mais performático possível, e a gente finaliza com a conclusão, né. Quem já mexe com mineração de dados percebeu que a gente está utilizando aqui o CRISP-DM, né, nas suas diversas fases. Então, partindo para a introdução. A gente está falando sobre risco de corrupção, né? Então, um conceito importante é o conceito de corrupção, né? A literatura traz vários conceitos diferentes. Um deles foca especificamente na relação entre dois agentes, por exemplo, um agente público e um agente privado, onde esse relacionamento se dá basicamente com o objetivo de alguma ação, né, com o objetivo ilegítimo, né, interesses diferentes, por exemplo, do interesse público. Então, essa é apenas uma das definições que foi utilizada nesse trabalho. A gente também está tratando dados de filiação partidária, então a filiação se dá basicamente pela existência, né, de um partido político, né, que define suas diretrizes a partir de um estatuto, e o filiado ele concorda com esse estatuto ao se filiar, né. Então, a ideia aqui é analisar a filiação e a corrupção a partir desses conceitos. Então, com isso em mente, o nosso objetivo aqui é basicamente pegar um indivíduo que é, ao mesmo tempo, servidor público federal e está afiliado a um partido político, né, e analisar essa relação em termos de corrupção, né, em termos de risco de corrupção. E, para fazer isso, a gente objetiva criar uns modelos que tentem descrever esse relacionamento. Então, partindo direto para o entendimento do negócio. Bem, a CGU ela tem diversas atribuições. Uma delas se dá especificamente na prevenção e combate à corrupção. Para apoiar a CGU nesse sentido, existe a DIE, né, Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas, que também tem diversas atribuições e várias delas focam especificamente no servidor público federal, né, de maneira, por exemplo, analisar possibilidade de enriquecimento ilícito, fazer investigações preliminares de servidores públicos federais. E, dessa maneira, a DIE apoia a CGU. Mas a gente sabe que a CGU ela atua em âmbito nacional, né, tem regionais em todas as capitais e, obviamente, tem servidores públicos federais alocados em todos os estados. Então, a análise feita pela DIE para apoiar a CGU é uma análise bem ampla, né, pega basicamente todos os servidores públicos federais em âmbito nacional. Então, nesse sentido, a gente também tem que observar que a equipe da DIE é uma equipe reduzida, né, então, a gente observa, dado esse contexto, que a gente tem que priorizar ao máximo o trabalho, né? Tem que tentar priorizar de maneira efetiva e em larga escala, de maneira que a gente abarque o maior número de servidores públicos federais, né? No caso aqui, analisando o risco de corrupção, de maneira que a gente possa pegar servidores com maior risco para analisar, para fazer uma investigação preliminar. Seguindo com o entendimento dos dados. A gente tem, o nosso foco é o servidor público federal, né? O risco de corrupção do servidor público federal. Como a gente quer analisar corrupção, a gente precisa de, basicamente, dados de corruptos e de não corruptos, né? Ou de corruptibilidade desconhecida, ou não corrupto ainda, vocês preferem escolher qualquer conceito aí. Para isso, a gente utilizou, basicamente, a base de dados do CIAP, né, que contém os dados de cadastro de servidores públicos federais, e a base de dados do TSE, que traz lá as informações de filiação partidária. Então, com essas duas bases estruturantes, a gente criou o nosso banco de dados principal, que é o banco de servidores filiados, e agora a gente tem que pegar, né, o servidor filiado corrupto e o servidor filiado não corrupto. Para o corrupto, a gente utilizou um conceito que é tranquilo, a gente pegou lá a base de dados do CEAF, né, o cadastro de expulsos da Administração Pública Federal. Nele tem expulsões de diversos motivos distintos.
a gente foi lá e filtrou motivos relacionados à corrupção. Então, motivos de improbidade administrativa, por exemplo. E aí a gente tem lá o nosso conjunto de dados de corruptos filiados. E agora a questão dos não corruptos, né? Não existe nenhuma base de não corruptos, de honestos. Se alguém conhecer, me avisa. Mas, basicamente, a gente pegou os dados de servidores filiados e começou a eliminar todos aqueles que estavam presentes em bases de dados que a gente possivelmente teria um indício de corrupção. Já que a gente está analisando somente dados de filiados, a gente não está pegando exatamente dados distintos de filiação, a gente eliminou, por exemplo, servidores que estavam em cadastros de contas julgadas irregulares, servidores com constatações em auditorias da CGU. Então, a gente tem lá um conjunto de dados que a gente tentou minimizar ao máximo o risco de corrupção desses servidores para a gente construir o nosso conjunto de dados. Ainda no entendimento dos dados, antes de prosseguir com preparação e modelagem, a gente precisa analisar o seguinte: a gente não pode partir para uma análise profunda de aprendizagem de máquina sem antes verificar se a gente tem realmente um relacionamento, né, um tipo de dependência entre as variáveis que a gente está analisando. No caso aqui, corrupção e filiação. Realmente existe uma relação, uma dependência entre essas variáveis? Então, para isso, a gente pegou uma amostra de servidores públicos federais e a gente separou nessa tabela de contingência corruptos, não corruptos, filiados e não filiados, e a gente parte com a hipótese nula de que essas variáveis, né, corrupção e filiação, são independentes. A partir dessa tabela de contingência, a gente faz um teste de hipótese de independência, uma formulinha tranquila, a gente calcula a distribuição de Q quadrado, no caso aqui com 1 grau de liberdade, e compara esse valor com o valor tabelado. Se esse valor for maior do que o valor tabelado, a gente rejeita a hipótese nula. Que, no caso, foi o que aconteceu aqui, o valor tabelado é em torno de 10. Então, a gente não pode aceitar aquela hipótese nula, então a gente percebe que existe uma relação, existe uma certa dependência entre as variáveis que a gente está analisando, então, com isso, a gente pode prosseguir o nosso estudo. Tem uma boa chance de a gente encontrar alguma coisa lá no final. Então, a preparação dos dados, a gente tem lá os nossos 2 principais conjuntos de dados, a gente faz vários tratamentos. A gente, por exemplo, limpa os dados, elimina valores inválidos, ajusta os valores inválidos. A gente faz agregação, a gente construiu apenas 6 atributos, já que a gente está pegando só dados de filiação partidária. Agregou esses dados, por exemplo. A gente fez undersampling, né? Aqui a gente mexe com a questão do desbalanceamento dos dados. Então, se você tem, por exemplo, um exemplo bem grosseiro, assim, se você tem 90 corruptos e 10... na verdade, o contrário, 90 não corruptos e 10 corruptos, se você entregar isso para um algoritmo de aprendizagem de máquina bem simples, que vai chegar, não tem nenhuma regra, ele vai falar, todo mundo é não corrupto. Ele está acertando com 90% dos casos. Então, quando você tem bases de dados conjuntos desbalanceados, a ideia do algoritmo, ele procura dar maior importância aos dados que estão em maior quantidade. Então, você pode aumentar estatisticamente os dados que têm menos informações ou reduzir o que tem mais. Então, a gente optou por reduzir. No caso aqui, os dados não corruptos filiados. Além disso, a gente fez uma seleção desses atributos, com um dos algoritmos aqui que não vou apresentar, não vale a pena, não tem tempo. Mas, basicamente, a gente selecionou 3 atributos, que são os seguintes, né? Total de dias filiados, então, o total de qualquer filiação do servidor. Então, se ele se filiou a 3 partidos, cada um durante 10 dias, seria 30 dias. O número máximo de dias filiado a um partido, então, se ele se filiou em 3 partidos, 1 por 2, 5 e 10 dias, seria 10. E o maior valor do código do motivo de cancelamento. Então, dado servidor, ele pode cancelar a sua filiação, e cada cancelamento tem um determinado motivo, por exemplo, a pedido do eleitor, a pedido do partido, cancelamento automático ou cancelamento judicial, né, por decisão judicial. E a gente ordenou esses motivos por criticidade, né, na visão dos especialistas. E esse atributo aqui, ele pega, se no caso um servidor ele tiver cancelado por mais de uma vez, ele pega o maior código do motivo de cancelamento. Então, com esses 3 atributos, 2 deles são contínuos, a gente fez algum tratamento. O primeiro tratamento foi a normalização, né, trazer para a média 0 e variância 1, para a gente não comparar valores absurdos e isso enviesar o modelo. Isso aí a gente, então, criou um conjunto de dados normalizados. A gente também discretizou esses dados, então, transformou esses valores contínuos em faixas, a gente usou 3 algoritmos diferentes. Então, com 2 atributos e 3 algoritmos diferentes, a gente criou 9 conjuntos de dados. Então, a partir do conjunto de dados inicial, a gente fez 10 tratamentos diferentes. A gente não partiu, escolheu um tratamento e saiu com ele sem olhar. A gente escolheu 10 diferentes e, no final, a gente vai, com esses 10 conjuntos de dados, a gente vai ver qual que vai gerar o melhor resultado. A gente não define previamente o tratamento ideal.
Falhou aqui. Para o tempo aí, cadê o... Quem está contando aqui? Isso aí não tem como. Então, a gente tem lá os nossos 10 conjuntos de dados, né, os mesmos dados, mas tratados de maneiras diferentes. Então, a gente já parte para a modelagem. A modelagem, também não vou entrar em detalhes aqui, é basicamente a aprendizagem de máquina. A gente utilizou 4 algoritmos diferentes, né, redes bayesianas, random forest, SVM e redes neurais. A gente envolveu todos esses algoritmos no que a gente chama de wrapper, né, de metacost. Basicamente, a gente indica um peso ou um custo para os falsos positivos. Então, a gente, ao envolver cada algoritmo desses com esse wrapper, ele tenta minimizar a incidência de falso positivo. Então, a ideia aqui é a seguinte, a gente não tentar pegar o máximo possível de corruptos, é pegar uma quantidade razoável, mas com uma precisão maior, já que a gente também não vai conseguir analisar todo mundo, a gente não tem pessoal para isso. Então, com esse wrapper, a gente aumenta o custo de falso positivo, que seria o cara que foi indicado lá como corrupto, mas não é corrupto. E aí, com isso, a gente divide os dados em 90 para treinamento e 10 para teste. Né? Aqui já estão as contabilizações de dados balanceados. E com esses dados de treinamento, a gente fez a modelagem de 4 algoritmos, são aqueles 4, e os 10 conjuntos de dados diferentes. Então, a gente criou 40 modelos diferentes. Da mesma maneira que a gente não escolheu o tratamento ideal, a gente também não escolheu o algoritmo ideal. A gente vai agora avaliar e escolher o melhor deles. Então, inicialmente, a gente quer definir qual conjunto de dados, qual tratamento que a gente executou que era melhor. Então, a gente não olha para um algoritmo específico, a gente pega o resultado médio dos 4 algoritmos e aí para cada conjunto, cada um dos 10 conjuntos de dados. E aqui estão os resultados para os 10 conjuntos de dados. A primeira coluna é o número do conjunto de dados, a segunda é o algoritmo de discretização do primeiro atributo, do segundo, ou aqui embaixo somente normalização, e os resultados das métricas, né? As métricas aqui falando rapidamente. Precisão, se você tem, se o algoritmo te retorna 100 indivíduos como corruptos e daqueles 100, 90 são realmente corruptos, sua precisão é 90%. O recall, também chamado de sensibilidade, se você tem 100 corruptos em sua base de dados e ele te retorna como corruptos 30, sua sensibilidade, o recall, é 30. O kappa é quão melhor o seu algoritmo é em relação ao algoritmo totalmente aleatório. Aqui o M é de erro médio absoluto, né? O próprio nome já diz, e a acurácia também. Então, observando os resultados, o conjunto de dados número 4 foi o que trouxe melhores resultados, e a gente definiu, portanto, o nosso tratamento escolhido. Agora, com o nosso conjunto de dados e tratamento escolhido, a gente vai definir qual é o melhor modelo de fato. E a gente compara para aquele dataset os 4 algoritmos de aprendizagem de máquina que a gente utilizou, e aí o Random Forest traz os melhores resultados. Então, a gente já definiu o nosso melhor modelo, agora a gente já parte para uma segunda análise, que é a gente vai comparar um modelo de especialistas, né, os especialistas lá da DIE já tinham um modelo bem conservador para analisar corrupção em termos de filiação, e a gente comparou esse modelo com um modelo que a gente gerou para o Random Forest. E, para isso, a gente utilizou os dados de teste que a gente separou lá no começo. São dados que a gente não apresentou para a aprendizagem de máquina, então são dados externos, mas que a gente tem a classificação. E aí a gente observa que, na precisão, basicamente igual. Recall foi um ganho de 15%, o kappa um ganho de 13%, o erro diminuiu em 12% e a acurácia aumentou em 7%. E ainda seguindo com essa avaliação, a gente pegou uma das árvores do modelo que a gente, após uma análise extensa, a gente verificou que essa árvore reflete bem os resultados do Random Forest. Então, aqui tem uma árvore que não é exatamente o modelo, né? O Random Forest pode ter diversas árvores, no nosso caso tinha 100 árvores,
Mas essa árvore reflete bem o nosso resultado. E ela já traz diversos ganhos em termos de conhecimento, né? Tanto confirma alguns conhecimentos prévios, quanto traz novos conhecimentos, ou ignora outros conhecimentos. Então, por exemplo, essa análise ela confirmou para a gente que quanto maior o código do maior motivo de cancelamento, maior o risco de corrupção. Aquele código era um motivo de cancelamento que foi codificado pensando já na criticidade do cancelamento de filiação. Ele ignorou o número de partidos, né? Esse atributo ele pertencia ao modelo de especialistas e a gente não. O modelo do Random Forest não trouxe esse atributo. E a gente também teve um ganho de conhecimento, que basicamente é que quanto maior o número de dias que o servidor está filiado, menor o risco de corrupção. Parece até um pouco contraditório, né? Mas a explicação mais simples é que, na verdade, quanto mais tempo um servidor fica filiado, maior a chance de estar filiado por um motivo ideológico, e no caso do servidor público federal. E aqueles servidores que ficam pouco tempo, provavelmente estão lá se filiando para um interesse específico, para ganhar a confiança de alguma pessoa específica, com algum objetivo bem definido. Terminou aquele objetivo, ele se desfilia, cancela sua filiação partidária. Então, com essa visualização, a gente conseguiu diversas conclusões. Partindo para a conclusão, a gente viu que os dados apoiam a hipótese, né? A gente fez lá o teste de independência. Os resultados justificam o uso da aprendizagem de máquina. Esse trabalho foi uma análise piloto de risco de corrupção na DIE. A gente agora já prosseguiu, a gente já está usando mais dados, além de filiação partidária. E esse trabalho também gerou um artigo aceito no Bracis, em 2014. Está aí o título e o link, para quem tiver interesse. É isso aí. Muito obrigado.